Olá, meus alunos da turma 800 de língua portuguesa. Estamos aí fechando a nossa semana, nossa sexta-feira, dia 25 de setembro. Oh, que delícia, né? Graças a Deus todo mundo bem. E mais uma vez falando aí do nosso mês de setembro, da nossa primavera. E vocês aí, lá em produção textual, estão afiadinhos? Já fizeram a prova? Já me enviaram tudo bonitinho do nosso desafio da primavera? Estou aguardando. Tem alunos que estão comigo em língua portuguesa e não está enviando as produções, eu sempre falo isso. Bom, mas vamos lá. Hoje eu venho chamar a atenção para a avaliação nossa, que será no dia 28. Vou estar lendo aqui a prova com vocês e explicando. E vou também corrigir as nossas atividades do SAIS, que tem mais lá 10 questões, que é bem bacana, porque também não deixa de ser uma revisão para a prova de vocês. Então, o que eu aconselho a vocês? Primeiro, abram lá o sistema do SAIS, façam as atividades até junto comigo, tá? E depois vocês vão para a prova de vocês, que aí vai ficar muito mais fácil, tá, gente? Atenção também para fazer a prova a caneta na cor tinta preta. Aproveita o embalo, já façam mesmo, mas a de português pode ser feita na cor azul. Não usem corretivo de forma alguma na minha prova de língua portuguesa. Prestem bastante atenção, evitem aquelas rasuras. Se for as questões de múltipla escolha, é aqui marcou, é que está marcado. Não tente remarcar, não passa corretivo, porque a questão será anulada. Bom, deixo isso bem claro para vocês. Bom, então, segura aí e vamos resolver as questões do SAIS e depois eu falo sobre a prova. Então vamos lá. Questão número 1 diz assim: leia a tirinha de Mafalda. Lembrando que essa questão a gente está falando de funções de linguagem, tá? De Argentino Quino, e marque a afirmação verdadeira. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Experimenta sair sem vestido. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende. A polícia te prende? Não! Experimente sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Bom, aí vem, no terceiro quadrinho, Mafalda, garotinha de laço na cabeça, é o emissor. O referente ao tipo de vestido que Susanita, a outra garota que aparece na tirinha, deve usar. Letra C. Em toda a tira, o código utilizado foi apenas a linguagem não verbal, já que se trata de uma tira. Claro que não. Letra D. A mensagem passada no segundo quadrinho por Sunanita é que Mafalda não pode sair na rua sem cultura. Ou é a letra E. No último quadrinho, o receptor provavelmente é o leitor da tira. Ou não existe, pois Mafalda fala sozinha. Vamos para a próxima questão. A questão número 2, a gente fala de complemento. Então, nós temos aqui que já até caiu numa outra questão. A gente sabe que nós temos o quê? O aposto e o complemento nominal, que eu recoloquei essa questão, então não vou precisar nem ler. Vamos para a questão número 3. No número 3, a gente fala de coesão referencial. É bom porque é um conteúdo também voltado para a produção textual. Ignorância e preconceito ainda bloqueiam a luta contra a AIDS. E os avanços nesta luta são enormes. Eles mostram que é possível levar uma vida digna com a doença. Eles mostram que a expansão da epidemia desacelerou por meio da combinação de esclarecimento, avanços da medida, solidariedade global e política sanitária responsável. A luta contra a AIDS é, portanto, uma enorme história de sucesso. Em números, em 2017, 22 milhões dos 37 milhões de soropositivos em todo o mundo foram tratados com medicamentos contra a AIDS. Desde 4 milhões vivem na África do Sul, país com o maior número de programas estatais de combate ao HIV. O número de mortos por AIDS caiu para menos de 1 milhão em 2017, pela primeira vez neste século. Os resultados positivos são claros, sobretudo em Botswana, o país com a segunda maior disseminação de HIV, 17% da população. No período de 2010 a 2017, o percentual de portadores de AIDS que recebeu medicamentos antiretrovirais passou de 50% para 84%.
e, em consequência, o número anual de mortos caiu de 18 mil em 2003 para 4 mil em 2017. Diante desse balanço positivo, chama a atenção a evolução na Europa Oriental e na Ásia Central. Nessas regiões, uma combinação fatal de ignorância, convicções religiosas, tradições e tabus, discriminação e responsabilidade política ameaça destruir os progressos já alcançados. Quando o assunto é AIDS, é chegada a hora da verdade. Na maneira de lidar com a epidemia, revela não apenas o grau de competência e humanidade dos responsáveis políticos e religiosos, ela revela a face humana, ou desumana, de toda uma sociedade. As expressões destacadas no texto anterior são ferramentas que favorecem a progressão argumentativa por meio de coesão e coerência, ou seja, ela está totalmente explicadinha. Vou até colocar a explicação para vocês, né? Os elementos destacados auxiliam na coesão textual, o que permite uma melhor progressão argumentativa e temática, que por meio desses elementos é possível identificar o posicionamento escolhido para a argumentação do texto. E, além disso, o texto não apresenta a linguagem coloquial, apesar de procurar apresentar de forma clara os dados que embasam o ponto de vista expresso, que é bem delimitado, né? Vamos à questão número 4. Questão número 4, a gente vai falar de período composto por subordinação. Então, já está até aí, ó. No período, o certo é que Calvin e Haroldo são travessos. Como é classificada a segunda oração? Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Por quê, Mônica? Porque a segunda oração ela vai exercer a função sintática do predicativo do sujeito em relação à oração principal. Logo, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Próxima questão, número 5, nós vamos falar de predicativo. Temos um texto, futuro. É preciso que exista, enfim, uma hora clara, depois que os corpos se erguiram sob as pedras, como máscaras metidas no chão. Por entre as raízes talvez se veja de olhos fechados, como nunca se pode ver em pleno mundo, cego que andamos de iluminação. Perguntareis, mas era aquilo o teu silêncio? Perguntareis, mas era assim teu coração? Ah, seremos apenas imagens inúteis deitadas no barro. Do mesmo modo, solitárias e silenciosas, com a cabeça encostada à sua própria recordação. Então, falamos aí um texto de Cecília Meirelles. E aí vem a questão. Na frase, mas era aquilo o teu silêncio? Qual a função sintática do termo em destaque aquilo? Claro que a gente está falando de um predicativo do sujeito, porque o verso apresentado traz uma inversão de termos que, quando eles são reposicionados, vai nos permitir o quê, galerinha? Vai nos permitir o quê? A compreensão dessa função sintática de cada um, não é isso? Mas com mais clareza. Mas vocês podem perceber, mas o teu silêncio era aquilo? Isso é o quê? Posto a verificar que há um pronome demonstrativo em destaque aí. E esse pronome ele vai exercer a função sintática do predicativo do sujeito, ok? Vamos para a questão número 6. Na questão número 6, a gente fala também do verbo na oração. Então, ele comeu alguma coisa? Não. Não morra, né? Guaxininzinho. Não ia ser gentil da sua parte, partir meu coração. Então, não há nenhuma frase verbal na tira? Claro que há. A fala do terceiro quadrinho é um exemplo de frase nominal? Toda oração é um período simples e por isso temos apenas período simples na tira? Não. A letra D. No último quadrinho, há também um período simples, que já apresenta apenas uma locução verbal. Letra E, que é a correta, porque no primeiro quadrinho, na fala do tigre, há um período simples, pois apresenta um verbo, portanto, uma oração. Próxima questão, questão número 7. Questão número 7, a gente tem aí para falar de sujeito. Então, como se classifica o sujeito presente no primeiro quadrinho da tira? Meu pai e eu fomos a um jogo de
Ok, ontem. Então, eu tenho aí um sujeito composto, meu pai e eu. Pergunta-se, quem foi, né, ao jogo? Meu pai e eu. Então, nós temos sujeito composto. Próxima questão, número 8. Questão número 8, temos assim. Alguns termos representam uma relação de dependência entre si. O complemento exigido por essa relação é regido por diferentes preposições. Analise a tirinha a seguir e marque o item correto quanto à análise. Então, nós temos no último quadrinho o substantivo impressão exige complemento, mas este não é colocado de forma correta, pois falta um conectivo. Questão número 9. Na questão número 9, nós estamos falando de verbo de ligação. Considerando a predicação dos verbos conforme utilizados na tirinha, pode-se afirmar que no segundo quadrinho está é verbo de ligação. Essa questão é bem tranquila, né? É bem fácil. E vamos para a última questão, que é a questão número 10. Essa questão nós vamos trabalhar também com o tipo de sujeito. Estou sendo atacado. Ah, gente, eu já coloquei até essa daí numa outra questão, não é isso? Que nós temos aí o sujeito desinencial, certo? Bom, galerinha, agora segura aí, peguem a prova de português, que nós vamos lá às explicações. Bom, espero que peguem a prova de vocês. Então, vamos ler as instruções, por favor. Serão anuladas questões objetivas que apresentam rasuras. A avaliação deve ser resolvida com caneta na tinta preta. Serão descontados erros ortográficos. Não usar corretivo. Caso use, a nota obtida será 0. Então, a prova está valendo 7 pontos, mais 3 da feira literária. Os alunos que fizeram entregaram tudo direitinho, tá? Bom, então vem assim. Leia com atenção o texto e em seguida responda às variadas questões interpretativas. Então, nós temos um texto e a questão número 1 diz o seguinte. Em primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde. Esquecido na conversa da esquina. O narrador faz uma crítica à senhora, faz uma queixa à senhora ou faz uma confissão à senhora. Então, vocês vão ler o texto e só vão marcar uma questão, tá? Número 2. No segmento, a notícia de sua perda veio aos poucos. Nós temos uma expressão grifada, aos poucos, que poderia ser substituída por paulatinamente, incessantemente ou esporadicamente. Só tem uma opção correta. Questão 3. A concordância nominal inadequada. Isso significa que ela está errada. Qual que está errada? Letra A. Climas e terra desconhecidas. Clima e terra desconhecidos. Clima e terra desconhecidas. Então, prestem atenção, tá? Só tem uma questão correta. 4. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Então, eu tenho aí, ó, discussão entre homens e mulheres ao mesmo ideal, pois já se disse vezes que dá discussão, ainda que acalorada nasce a luz. Então, vocês vão encaixando, ó, é bom, né? Não sei, é boa a discussão entre homens, é bom, aí é com vocês. Vocês vão encaixando e depois marquem aqui a única opção correta. Não pode marcar mais de que uma e não pode rasurar. Questão 5. Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre o nome, termo regente, e seu respectivo complemento, que é o termo regido, reescreva as orações a seguir, atribuindo-lhes a derivação, a devida preposição. Então, ó, o fumo é prejudicial à saúde? Então, é com vocês. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis, né? Seu projeto é passível e esteja atento a tudo, de, a, para. Então, vocês vão colocar a preposição correta aí. Questão número 6. Explique a relação da regência nominal e concordância nominal.
Isso também já foi dado e tem lá no livro de vocês de língua portuguesa. Questão 7. Na oração, os internautas em geral são sensíveis ao que dizem aos influenciados. Retire desta oração o que se pede, o termo regente e o termo regido, ok? Questão número 8. Diante das orações que seguem, analise-as e indique aquela que não se adequa ao uso da preposição a, aquela que não pode ser usada a preposição a. Então, tem uma questão aqui, só tem uma questão correta. Beleza, galerinha? Então, olha, uma boa prova para vocês. Façam com calma. Não façam a lápis. Não pode fazer prova a lápis, tá? Sigo as instruções direitinho e eu fico aguardando para poder dar uma boa nota para vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Curtam o final de semana de vocês da melhor forma possível. Beijo!